Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar de um assunto polêmico que preocupa tanto os pais como professores. Vocês já ouviram falar sobre escrita espelhada? Quem já teve a oportunidade de ver uma criança, até mesmo o filho de vocês, escrevendo de uma forma invertida, da direita para a esquerda, né? Temos até crianças que colocam o caderno de cabeça para baixo, elas escrevem e depois colocam o caderno na posição correta. Mas, Mônica, o que seria uma escrita espelhada? É uma dificuldade de visualização que essa criança tem. Ela vê a forma correta, mas ela registra da forma contrária. Mas é normal? É considerado errado? Devo me preocupar? Devo pedir ajuda, suporte? Calma, que eu vou explicar tudo para vocês hoje. Vamos lá. Quando estamos falando de educação, ainda mais educação infantil, nós aprendemos todo dia uma coisa nova e sempre estamos subordinados a testes, né? Testes de aprendizagem a todo tempo. E até na nossa vida mesmo particular, né? Se eu pego este livro aqui, eu tenho uma hipótese. Será que eu consigo levar os dois comigo ou preciso de algum apoio? É uma hipótese. Na criança, não é diferente. Por que não é diferente? A criança também na aprendizagem, ela vive por hipóteses. Por isso, muitas vezes, nós temos, né, crianças que escrevem com a mão esquerda ou com a mão direita. É errado? Não é. Porque ela está testando o que é melhor para ela, né? Eu trago também estudos da neurologia infantil, né? É o manual da neurologia infantil, neuropediatria, que ele confirma, né, que é normal entre 3 a 5 anos a criança demonstrar essa escrita espelhada, né? Não sou eu que estou dizendo, eu trago estudos, tá? Em cima desse manual de neurologia infantil. Então, entre 3 e 5 anos é normal essa criança escrever de forma espelhada, né? Ela pode tanto escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, não há problema nenhum, não deve se preocupar. E também nós temos que tomar muito cuidado, porque geralmente muitos pais, né, pegam a mão direita e falam, não, você vai escrever com essa. Não podemos fazer isso, né? Nós temos que respeitar esse tempo que a criança precisa, né? Porque ela está amadurecendo esse pensamento dela, essa lateralidade dela, o que vai ser melhor para ela, escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Então não devemos pegar na mão dela e exigir que ela escreva ou com a mão direita ou com a mão esquerda. O porquê também que eu digo que é muito importante nós trabalharmos a lateralidade da criança. Como assim trabalhar a lateralidade? A importância da criança pular, da criança brincar, da criança dançar. Isso tudo influencia a nossa criança na escrita. Se não foi trabalhado com a criança essa lateralidade, o que está em cima, o que está embaixo, o que está atrás, o que está na frente, isso vai prejudicá-la quando ela estiver aprendendo a escrita, onde vem também o problema da escrita espelhada. Né? Sabemos também que a criança que demonstra essa dificuldade em escrita espelhada, ela tem uma dificuldade em observar detalhes, né? Então, eu como professora, eu devo promover algumas experiências que eu posso exigir a experiência motora dessa criança. Eu vou estar auxiliando, ajudando essa criança, isso também influencia, porque não adianta eu ter um aluno, eu ter um filho com problema, não é nenhum problema, ele está nessa fase de escrita espelhada e eu não ajudá-lo. Se eu não ajudá-lo, ele vai permanecer com 7, 8, 9, 10, isso só vai prosseguir essa escrita espelhada. Então, se eu tenho um aluno, se eu tenho um filho que está apresentando essa escrita espelhada, eu vou ajudar ele. Mas como eu vou ajudar? Eu tenho que influenciar ele a lateralidade. Vocês sabiam que até a dança influencia, ainda mais dança com coreografia, que fala, agora vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a frente, vai para trás. Isso ajuda a criança a assimilar essa questão de noção do espaço. Então, isso é muito importante. Eu, como professora, sou responsável por trabalhar com a criança a lateralidade. Antes,
Nós, né, quando eu era criança, nós brincávamos muito na rua de jogar bola, pulava, peteca. Hoje, nesse mundo que estamos vivendo, isso não é mais possível. Por que não é mais possível? Hoje, as crianças nossas ficam mais de frente com um tablet, com um celular, né, diante de uma TV. Por quê? Porque a rotina dos pais é muito sobrecarregada e, infelizmente, não temos, né, esse tempo que nós tínhamos no passado de brincar com eles, né? Então, o único movimento que a criança faz quando está com um tablet ou com o celular em mãos é mexer com o dedo dela, com o polegar dela para cima ou para baixo. Isso eu não estou fornecendo a lateralidade para ela, então eu estou prejudicando. Por quê? Antes eu poderia estar na rua jogando uma bola, pulando com ela, mas hoje ela está com o celular. Olha como que isso também prejudica. É algo bem simples, mas que influencia muito nossas crianças. Então, essa criança que apresenta a escrita espelhada, ela tem uma dificuldade em observar detalhes. Então, o que eu posso? Até brincar com ela, né? Eu levo meus alunos lá na quadra da escola, né? E falo, vamos observar aquela parede, né? Aí eles vão falar, é da cor azul, é da cor laranja. Só que eu vou aguçar mais. O que eu vou falar para eles? Mas ninguém está vendo aquela teia de aranha lá no cantinho? Do lado direito, ninguém está vendo? Aí eles vão começar a procurar detalhes e vão começar a me falar. Eu também estou ajudando nessa visualização deles, que eles vão começar a procurar essa visualização e passar para mim, tá? Então vamos lá. Então sabemos que é normal entre 3 e 5 anos essa escrita espelhada. Não vamos ficar preocupados, não vamos exigir que a criança fique apavorada. Nossa, o meu filho está escrevendo assim, não sei o que fazer. Calma, respira, deixa fluir. Cada criança tem o seu momento, certo, né? Eu digo muito que a criança é como uma fruta. Cada criança tem seu tempo certo de amadurecer. Então, Mônica, meu filho já tem 6 anos, ele apresenta, né, essa escrita espelhada. Calma. Cada ser humaninho é diferente. Eu não posso comparar um aluno de 5 anos que não demonstra mais e esse aluno de 6, né? Porque também influencia muito as particularidades de cada aluno, de cada criança. Então, calma, deixa a criança fluir, deixa ela se desenvolver, né, no tempo dela. É normal? É normal a criança escrever espelhado, porque a gente está fazendo teste, a gente não sabe. É igual bebê. Quando o bebê começa a comer, ele não faz o teste, você pega a colher com a mão direita, você pega com a esquerda, você coloca a colher em cima, embaixo. A cabecinha da criança no cérebro dela é dessa forma. Ela vai fazendo um teste o que é melhor. Nossa, se eu pego o lápis com a mão direita, me dói, então eu vou tentar com a esquerda. Então já ouvi muitos pais falando, Mônica, meu filho escreve com as 2 mãos. Eu não sei o que eu faço. Calma, ele tá em um período de testes, de hipóteses, e ele vai tentar escolher o que é melhor para ele, tá bom? Mas e aí? Quando eu tenho que me preocupar que essa escrita espelhada já deveria ter superado? Que ele já não pode mais estar escrevendo, tá? Também o manual, né, de neurologia infantil traz para mim que a partir de 7 anos a criança já tem que estar amadurecida nessa questão da escrita, tá? Esse amadurecimento dela. E ela não deve mais escrever de forma espelhada. Mônica, nossa, estou preocupada. Ele está com 7 anos e 2 meses. Igual eu falei anterior, calma. Cada criança no seu momento. Nós temos também que estudar, né, as particularidades de cada um. Então, chegou com 7 anos, ele já não deve mais, né, escrever de forma espelhada. E lembrando, se tanto pai como professores tem aluno que tem escrita espelhada, mas no final do vídeo eu vou explicar para vocês algumas atividades que podemos fazer para ajudá-los, né? Nós vamos ter que aguçar essa lateralidade do aluno. Nós temos que ajudá-lo, né? Então, por isso a importância da criança pular, da criança correr, da criança manusear, né, as mãos. É muito importante esse movimento da mão para ela. Até mesmo quando eu dou uma massinha para uma criança, eu estou influenciando, eu estou ajudando. Por isso que eu sempre falo que na educação infantil, não só na educação infantil, né, no ambiente escolar, na educação,
uma coisa puxa a outra. Se eu não trabalho bem a lateralidade, se eu não trabalho bem a psicomotricidade daquele aluno, eu de alguma forma, mais à frente, eu estarei prejudicando ele, tá? Então vamos relembrar, de 3 a 5 anos é normal essa escrita espelhada. Chegou nos 7 anos, a criança já não pode, né? Então aí a gente já tem que ficar atento ao que pode estar acontecendo. Sabemos também, né, que a escrita espelhada, ela pode ter, o aluno pode apresentar uma dificuldade na visão dele. Ele pode não estar enxergando bem. Mas eu trago outro assunto para vocês. Tem uma diferença muito grande em eu dizer para o meu aluno, ele tem um problema na visão dele, ele não consegue enxergar bem, né? Tem um reflexo da sala, então eu vou trocar ele de lugar, vou colocar ele mais perto da lousa para eu poder auxiliá-lo. E tem também uma diferença quando eu falo que o meu aluno tem uma dificuldade em processamento visual. Mas espera aí, Mônica, o aluno não enxerga bem, ele enxerga bem ou não enxerga, mas ele tem problema de processamento visual? Sim. Temos também, né, a opção do aluno não enxergar bem e do aluno enxergar bem e ter esse problema de processamento visual. O que seria um processamento visual? O aluno está ali, ele está concentrado na aula, ele está vendo. Eu coloco lá uma imagem de uma mesa, ele sabe que é uma mesa, mas ele não consegue associar. Por exemplo, quando eu falo assim a palavra mesa, eu já sei que pode ser uma mesa quadrada, uma redonda, que vem com 4, 6 cadeiras, pode ser em forma triangular, né, retangular, é porque eu já estou associando. O nosso cérebro, ele tem gavetas, né, gavetas de informações. Então é quando assim, alguém fala a palavra mesa para mim e eu já sei assimilar o que é uma mesa, né? E isso, o processamento visual dessa pessoa está excelente. É quando eu falo e ela já sabe. A criança que tem essa dificuldade no processamento visual, o que eu falo? É quando eu falo, por exemplo, mesa, aí ela fica pensando, mas será que é da sala ou é da minha casa? Entende? Aí ela coloca alguns obstáculos. Ela não consegue assimilar imediatamente, né? Rápido, a mesa, já sabe. Não, ela tem essa dificuldade no processamento visual, onde encarreta, né, da escrita espelhada, porque ela está lá vendo que eu coloquei a letra E. Ela sabe que aquilo ali é a letra E, mas ela não consegue assimilar, ela não consegue associar. Então ela tem essa dificuldade no processamento visual, né? Então, e também com 7 anos, lembrando que com 7 anos a criança já vai ter, né, essa lateralidade formada, ela já vai saber o que é esquerda e direita, né? É quando eu falo assim para algum aluno, levanta para mim a mão esquerda. Aí a criança faz assim, é essa, tia? Ela faz, né? Aí eu falo assim, você está me perguntando ou está me respondendo? Porque a criança ainda fica, né, está com medo. Então é bom a gente também trabalhar com essa situação. Você está me perguntando ou me respondendo se é a mão direita ou a mão esquerda, né? Essa situação também influencia muito as nossas crianças. Então essa criança tem esse processamento visual, né? Ela tem essa dificuldade, ela não consegue associar. Mais uma vez, o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar com essa criança. Não adianta eu falar que eu tenho X alunos que apresentam essa escrita espelhada e eu não estou ajudando ele. Então ele vai passar com 6, 7, 8, 9, 10 anos demonstrando escrita espelhada, né? Então a gente tem que trabalhar. Se eu não influenciar ele, se eu não ajudá-lo, ele vai permanecer assim, né? Mônica, mas na hora que ele fala, que ele demonstra, ele escreve lá pra mim, a escrita dele está toda espelhada. Tem crianças que escrevem até frases totalmente espelhadas. Aí vocês falam, eu devo falar que tá errado? Eu devo ficar bravo? Não, você não deve ficar bravo. A gente vai falar para ele sim, ó, está escrita, a direcionalidade da palavra está errada. Vamos lá, vamos tentar corrigir de uma forma bem suave, nada que eu chegue já intimidando esse aluno, né? Porque senão eu posso causar um bloqueio e eu posso prejudicá-lo. Como que eu posso ser uma influenciadora para o meu aluno, para o meu filho, né? Quando eu falo lateralidade, são coisas tão simples que nós podemos ajudá-lo. Exemplo, um aluno, ele não sabe, uma criança não consegue colocar o sapato. Ao invés de eu ir lá, colocar ele sentado em uma cadeira e eu colocar,
eu vou dar instruções passo a passo como que ele pode fazer aquilo. Além de eu estar ajudando na lateralidade dele, eu estou ajudando na autonomia dele também. Então, se tem um aluno que fala assim, professora, tá lá tentando tirar a tampa, né, daquela canetinha, daquele pincel dele. Se eu chegar e fazer assim, ó, pronto, tirei pra você, eu estarei ajudando ele? Não estarei ajudando ele, estarei prejudicando. Por quê? Ele pediu uma ajuda, eu fui lá e fiz. Então, vamos instigar. Peraí, você tem que fazer assim, ó, mexe um pouquinho e puxa. Eu vou explicar e ele que vai ter essa ação de retirar a tampa. Isso é eu ajudar, eu influenciar, né, que o meu aluno tenha uma autonomia e eu estou trabalhando na lateralidade dele também, né? Então vamos recapitular. É normal, então, a criança escrever espelhado? Não é considerado errado. Você não deve ficar preocupado com isso, né? Isso acontece muito, né? A gente vê algum aluno, alguma criança escrevendo, a gente fica preocupado que a gente quer ajudar. Calma, ele não está representando nenhum problema. Igual eu disse, a criança apresentou escrita espelhada, tudo ao seu tempo, tá? A gente só vai instruí-lo, né? Olha, a direção da palavra, da letra está errada, né? Vamos corrigir. A gente também não vai dar a resposta imediatamente, a gente vai conversar com ele e instruindo passo a passo e chegando na conclusão da forma correta, tá? Eu trouxe para vocês também algumas dicas de atividades que nós podemos fazer com os alunos que apresentam, né? Que estão apresentando essa escrita espelhada, e é uma atividade como um apoio, é uma atividade que ele vai fazer, ele nem vai conseguir assimilar, né? Que eu estou tentando ajudar na escrita dele. É de uma forma bem lúdica, mas que eu estarei auxiliando e ajudando ele a saber a direção certa das letras e números. Vamos lá? Essas atividades que eu darei exemplos que nós podemos trabalhar com os filhos, com os nossos alunos, né? São atividades que ajudam na prevenção da criança, né? Sobre a escrita espelhada, ou a criança que também já apresenta essa forma de escrita. Se eu tenho esse trabalho antes, a chance vai ser bem menor do meu aluno, do meu filho apresentar, né, essa escrita espelhada. Primeiramente, o que a gente pode fazer? Vamos memorizar qual que é o esquerdo e qual é o direito, de uma forma bem simples. Toda atividade, né, que as crianças vão iniciar, nós podemos escrever na mãozinha delas, né? Letra D de direita e a letra E de esquerdo. Vamos trabalhar a memorização. Toda vez que ela olhar, ela vai lembrar qual é a esquerda e qual é a direita. Vamos também usar, né, a massinha. A massinha, ela auxilia muito, né, no coordenação motora do aluno. E nós vamos trabalhar também, né, nós vamos fazer que ela manuseie e ela faça as letras para mim com a massinha de modelar. Por exemplo, né, vamos lá, eu quero fazer a letra A. Como será que faz a letra A? Nós vamos pedir para a criança modelar para mim a letra A. Eu irei fazer desta forma a letra A. Isso também ajuda muito, tá? Na hora que a criança está brincando com massinha, vamos incentivá-la, né? Para ela poder escrever as letras. Também letra E, as vogais, as consoantes, né? Que isso também ajuda a memorizar a direção correta da letra. Outra dica muito importante para professores, tá? Professores e pais também, quando vai auxiliar o filho, a criança, na hora de uma atividade escolar. O que nós podemos fazer? Antes de escrevermos qualquer coisa da lousa, ou que o filho vai escrever no caderno, né? Nós podemos colocar uma seta que vai indicar a direção correta, né, da letra da palavra. Muitas vezes a criança fala assim, tia, a letra E é para lá ou para cá? Que eles não sabem qual que é a direção correta. Quando eu coloco uma seta na lousa, ou uma seta até em cima, né, da folha onde ele vai escrever, eu já vou estar ajudando, né, sobre qual que é a direção correta. Chamou aqui, então a letra E é seguindo a seta. Então ele vai escrever da forma correta, que é da esquerda para a direita. Isso ajuda muito as crianças,
tá? Nessa idade de 3 a 5 anos, ainda mais as crianças que estão apresentando letra escrita e espelhada. A seta ajuda muito. Uma outra dica também que eu posso fazer, né, brincando, até mesmo durante o banho, né, para papai e mamãe que tem box em casa, a criança escrever no box, né, junto com o vapor lá da água durante o banho. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar a letra F aqui, é uma dica. Vou fazer a letra F. E eu vou colocar aqui do lado várias formas da letra F, né? E eu vou perguntar para a criança qual será que a posição está correta dentro dessa. Eu darei um exemplo da letra F, que a forma correta é essa. A criança vai olhar essas 4 possibilidades e ela vai falar para mim, ela vai assinalar. Ah, tia Mônica, então a letra correta que está na posição certa é essa. Eu posso também brincar com isso em casa, com massinha, na areia, com água. Fica da sugestão de cada um de vocês. Então, é essa dica que eu deixo para vocês. Agora, a próxima dica que eu vou explicar é sobre também como que auxilia, ajuda muito quando nós colocamos, né, uma fita crepe no chão e a criança vai ter que passar em cima da letra que eu desenhei juntamente com o material da fita crepe. Trouxe também agora uma dica muito importante e fácil de fazer. O que nós podemos? Eu estou aqui no ambiente da escola, eu usei o material da fita crepe e tracei a letra F no chão. Na casa de vocês podem usar fita crepe, até uma pedra, um giz, onde for melhor para vocês podem fazer isso com as crianças. Após eu traçar com a fita crepe, né, a letra F, o que eu posso pedir para essa criança fazer? Ela vai passar em cima, né, passando no contorno da letra, e depois ela também pode passar a mão, que assim ela vai memorizando a forma daquela letra. A última dica que eu vou deixar é uma dica também super legal que as crianças adoram fazer. Nós podemos colocar a criança de frente com um espelho, tá? E a gente vai pedir para ela colocar. Vamos lá? Coloca a sua mãozinha no olho direito. Ela vai colocar. Ah, levanta para mim agora o seu braço esquerdo, né? Ou perna direita ou perna esquerda. Isso também ajuda muito na influência da lateralidade da criança. O que eu quero mostrar para vocês? Quando eu ajudo, eu influencio esse amadurecimento dela conseguir entender o que é direito, o que é esquerdo, eu não vou prejudicá-la na escrita, eu vou sim ajudá-la, né? Então, por isso a importância de trabalharmos psicomotricidade e lateralidade. Até mesmo, né, quando nós estamos brincando numa sala de aula dentro da casa de vocês, a brincadeira da estátua, ou até mesmo aquela brincadeira, o meu chefe mandou fazer o quê? Colocar a mão na cabeça com a mão direita, né? Então a criança vai colocar. Essas formas de brincadeiras bem simples também faz um benefício enorme para o aprendizado da criança. E para finalizar, eu quero deixar um recado aqui para vocês, que a escrita espelhada, ela é normal, tá? Não tem nada de se preocupar, porque a criança está na fase da construção da aprendizagem da escrita. Até mais! Lucky Play!